A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, olá meus amigos, estamos aqui mais uma semana se passando e vamos comentar a nossa escola bíblica dessa semana, a lição de número 10 da editora Betel, que nos traz o tema nessa semana, atravessando a crise com perseverança. Amém? Eu quero te convidar, vem comigo, vamos junto, vamos aprender. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Texto áureo. O texto áureo diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 71. Verdade aplicada. Diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. Texto de referência. O texto de referência está ali no livro de Jó, capítulo 1, verso 8, 9, 10, 11 e 12, que nos diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos não abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero falar algo para os irmãos, já aqui entrando no livro de Jó, porque é um livro muito importante, é um livro tremendo. Mas algo que me chama a atenção é Deus testemunhando do ser humano diante de Satanás. Deus testemunha de Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Se a palavra do Senhor diz que aconteceu essa reunião no céu, que Satanás chega lá no meio dessa reunião, imagina se isso está acontecendo agora. Deus pode dar testemunho da minha e da tua vida, assim como deu testemunho da vida de Jó. Como estamos vivendo os nossos dias, mesmo em meio à crise? Como estamos vivendo os nossos dias? Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Introdução. Nesta lição, veremos que Jó foi provado através de diversos males, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Jó preconiza que em tudo devemos ser fiéis, independente das circunstâncias. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração, queridos? Vamos orar? Eu quero orar contigo. Fecha teus olhos. Senhor Deus, eterno, santo e maravilhoso Pai, mais uma vez, papai querido, nos dirigimos a Ti. Oh, Senhor da glória, ajuda-nos, papai, a entender, papai, a Tua santa palavra. Ministra ao nosso coração, Senhor, esta escola bíblica, e que possamos, papai querido, ser um pouco mais fortalecidos na Tua presença, através, papai querido, oh, Senhor da glória, da Tua palavra santa, Senhor, através dessa escola bíblica, Pai, para que os Teus filhos, papai, possam crescer, papai querido, espiritualmente, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.
O tópico de número 1 diz assim: a crise pode chegar a todos. Os subtópicos 1.1, existem momentos em que Deus nos prova. 1.2, Deus nunca nos abandona. E 1.3, um livro que retrata o sofrimento humano. Glórias a Deus. Querido, eu já falei do livro de Jó um pouquinho, né, da comparação, da reunião que teve no céu. Após a reunião, nós conhecemos a história. Nós sabemos que depois dessa reunião, depois que Deus falou para Satanás que podia tocar em tudo, só não podia tocar nele, ele vai perdendo todas as coisas, perde o gado, perde a família, os seus filhos morrem, perde os camelos, perde a plantação, vai perdendo todas as coisas, e no final Jó fica somente com um caco de telha, sentado num monte de cinza cheio de chagas, né? Provado realmente, mas uma coisa é certa, queridos, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe exatamente o que está fazendo, e ele sabia exatamente o que estava fazendo para com Jó, porque o Senhor conhece o nosso coração. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, e tudo que acontece nas nossas vidas é para a honra e glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Por isso, queridos, que às vezes na palavra diz, em Atos, que um dos discípulos falou que se sentiram bem, né, se sentiram, como que é a palavra, eles se sentiram assim, lisonjeados de poder sofrer, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A crise pode chegar a todos, irmãos. A crise pode chegar a todos, sim. Não tem escolha. Assim como o sol nasce para todos, a crise também chega para todos. Amém? E existem momentos em que Deus nos prova, momentos em nossa vida que nós somos provados por Deus. Amém? Aí, só que existe uma questão. Se a gente é provado, é para ser aprovado. Amém? E se a gente não é aprovado, a gente vai passar pela mesma prova de novo. Sabe o que acontece, meu amado e minha amada? Muitas das vezes a gente está caminhando em círculo, assim como ficou o povo de Israel caminhando em círculo em volta de uma montanha. Amém? Até que o Senhor diz para eles: chega de andar em círculo, sigam para o norte. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Assim acontece com a minha e com a tua vida. Enquanto nós não aprendemos, existe um ciclo e a gente vai sendo provado até ser aprovado. É assim a prova na escola. A gente faz a prova, se a gente não tira a média para ser aprovado, a gente vai ter que repetir aquela prova, fazer uma recuperação. Só que o que acontece com o cristão hoje, e eu não, né, arrisco dizer que existem exceções, claro que existem, mas muitos de nós não aprendeu ainda, e o Senhor está provando para aprovar. Assim que a gente ore a Deus e entenda aonde a gente não aprendeu, qual questão que que o Senhor quer nos ensinar e a gente não aprendeu ainda, a gente não vai ser aprovado nessa prova. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E Deus, Ele nunca nos abandona, querido. Deus não nos abandona jamais. Embora ali no livro de Jó, Deus tenha ficado em silêncio enquanto ele conversava ali com seus amigos, debatiam, né, falavam todas aquelas coisas que falam os seus amigos, ele ali e tal. Deus estava em silêncio, mas Deus jamais abandonou. Deus não nos abandona. Muitas das vezes nós abandonamos a Deus, mas Deus não nos abandona. Foi assim na fornalha. Lembra dos 3 jovens na fornalha? Lá com Nabucodonosor, que ia lançar os 3 jovens na fornalha, que cita 7 vezes mais, lança os 3 jovens lá na fornalha, e quando eles caem lá dentro,
tem lá o quarto homem. Olham lá para dentro, opa, não era 3 que a gente jogou? Mas lá tem 4. E um tem a aparência dos anjos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, independente da prova que a gente esteja passando, louvado é o nome do Senhor. O Senhor não nos abandona jamais. Glórias a Deus. E o livro de Jó é um livro que retrata o sofrimento humano, as dificuldades que nós passamos, né? Agora com a crise, a pandemia que chegou no mundo desde março, aí a gente está passando por um período instável, né? Instável na economia, instável na saúde, instável, período difícil, né, com muita dificuldade para todo mundo. Muitos cristãos encontraram várias dificuldades aí nesse período, mas o importante é a gente olhar para o livro de Jó e saber que nós estamos passando sim por dias difíceis, mas nesses dias difíceis o nome do Senhor tende a ser glorificado na vida de cada cristão. Amém? Na vida de cada cristão o nome do Senhor é glorificado. Glórias a Deus. Amém? Tópico de número 2. Significativos exemplos de fidelidade. Dentro do tópico de número 2, temos os subtópicos. O principal alvo de Satanás é a família. Não renuncia sua integridade. E na crise, o Senhor continua cuidando dos seus. Exemplo de fidelidade para nós que é Jó, né? O Jó foi fiel até o fim, amém? Crendo, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E queridos, nós vemos que o principal alvo de Satanás para nos atingir é a família, né? Ele vai de encontro à família para desestabilizar, para tirar o foco, para nos tirar da presença do Senhor. Veja ali o caso de Jó, e a gente sempre fala de Jó, que Jó perdeu os 10 filhos de uma vez só, mas esquece da mulher de Jó, e muitas das vezes pregam contra a mulher de Jó, que ela tinha ficado louca, né? Como diz na palavra, falas como uma louca, né? Tu falas como uma louca, mulher. Na verdade, a gente não para ver a angústia que aquela mulher estava passando, porque ela também havia perdido 10 filhos, perdido o seu marido, porque o seu marido, né, que trazia o sustento para casa, que mantinha a casa, agora estava enfermo, estava sentado num monte de cinza, se coçando com um caco de telha, né, os seus amigos desacreditando dele, dizendo que o que estava acontecendo era devido ao pecado, a sua casa totalmente desestabilizada, a família desestabilizada. Imagina como estava passando a cabeça da mulher de Jó, como estava, né? Como que ela estava passando aqueles dias, aquela situação. A mesma coisa acontece conosco, queridos, porque quando vem a prova, quando vem a dificuldade, atinge a família toda. Atinge a família toda. É mais ou menos assim, ó. As coisas que acontecem comigo vão atingir todos os que estão no mesmo barco que eu, ou seja, a minha família. A minha família está no mesmo barco que eu. E se acontece comigo, vai atingir a cada um deles. Amém? Então, atingiu a toda a família de Jó, atingiu a sua esposa, os seus filhos já haviam falecido. Satanás quer atingir as famílias. Amém? Mas aí nós precisamos crer que o Senhor é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou sonhamos, e Ele tem guardado os seus. Embora venham as provas, e Ele permite as provas para que nós sejamos aprovados, sempre Ele permite para que nós sejamos aprovados, Ele não sai do nosso lado, e o nome dEle é glorificado, porque no final a vitória é certa, vitória sobre a prova, nós seremos aprovados sim, estando na presença do Senhor, porque o nome do Senhor tende a ser glorificado na minha e na tua vida. Enquanto nós quisermos que a nossa vida seja para a glória do Senhor,
nós teremos vitórias. Amém? Glórias a Deus. Não renuncia à sua integridade, né? Jó não renunciou à integridade, não renunciou ao nome de Deus, não renunciou à sua fé, não renunciou à sua postura. E é isso que nós também devemos não renunciar, ter como exemplo, independente da crise, dos acontecimentos, não renunciar, independente do que estão falando, né, do que apontam, porque muitas das vezes olham o homem e não olham para Deus, o homem é falho, o homem erra, aí por causa do erro de um homem ou de uma mulher, todos nós começamos a pagar, todos nós viramos chacota muitas das vezes, mas a verdade é uma só, meu querido e minha querida. Não é por causa disso que nós vamos parar. Nós vamos continuar marchando na terra até a hora que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Na crise, o Senhor continua cuidando dos seus em todo momento. Nós passamos por essa crise, estamos passando e ainda vai mais algum tempo, embora já tenha acabado o isolamento social, já está bem mais aprazível, né, para todo mundo, já está mais cômodo, mas ainda vai perdurar por algum tempo essa crise. Mas eu quero te dizer uma coisa no dia de hoje, meu querido: o Senhor continua cuidando daqueles que se deixam ser cuidados por Ele. Amém? Ele continua cuidando dos seus. Tópico de número 3. Servir a Deus em meio às dificuldades. Subtópico 1.1, é preciso manter a confiança em Deus. 3.1, desculpa. 3.2, aquele que confia no Senhor não recua. E 3.3, é preciso ter experiência com Deus. Não servir a Deus em meio às dificuldades. Sabe, queridos, servir a Deus em meio às dificuldades é não nos deixar afastar de Deus pelas crises que passamos, pelas dificuldades que enfrentamos. Quando vem a dificuldade, quando vem a luta, a tendência é virar as costas para Deus. Mas aí nós aprendemos com Jó, que quando vem a dificuldade, quando vem a luta, é aí que nós devemos mais nos apegar ao Senhor. Amém? Pela fé, crendo que o Senhor, louvado é o nome do Senhor Jesus, sabe e faz tudo para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, não se pode abandonar a Deus pelas dificuldades, pelas crises, pelos problemas. Problemas nós vamos ter, problemas tem todos os dias. Crises vão aparecer, vão vir contra a nossa vida, né? Dificuldades nós vamos ter, mas nós não podemos abandonar a Deus por causa das crises que nós enfrentamos. É preciso manter a confiança em Deus. Podemos até passar por crise, passar por problemas, passar por dificuldades, mas a vitória é certa. O Senhor em Deus nós alcançaremos a vitória para que o nome dele seja glorificado. Amém? Glórias a Deus. Aquele que confia no Senhor não recua. Não recua. Jó não sabia o porquê que ele estava passando por aquela dificuldade. Jó não entendia o porquê, mas ele não recuou. Mesmo diante das afrontas dos seus amigos, mesmo diante da sua mulher falando para ele abandonar a Deus e morrer, ele não abandonou o Senhor, ele confiou no Senhor, ele continuou crendo. É preciso ter experiências com Deus. Diz na palavra que Jó não conhecia Deus,
né, como ele era realmente, né? Ele achava que conhecia, eu conhecia só de ouvir falar, né? E muitas das vezes é isso que nós precisamos, experiência com Deus. Nós precisamos nos achegar mais a Deus, ter experiências com Ele, para que nós possamos entender os seus propósitos pela fé. Pela fé. É a fé que nos leva a ter experiências com o Senhor. As crises geram oportunidades de conhecermos mais a Deus e de experimentarmos a sua companhia e o seu poder. Então, nessa crise, é a oportunidade de você conhecer mais o poder de Deus. É de você conhecer mais a Deus. É a oportunidade que eu e você temos de nos achegarmos a Deus e conhecer Ele a cada dia mais. Então aproveitemos os momentos que estamos vivendo. Estamos em crise? Estamos, mas não estamos longe do Senhor. Amém? Então vamos conhecer mais a Ele. Conclusão, queridos. Nesta lição vimos que, mesmo num contexto de adversidades, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano na vida dos que nele confiam e esperam. Enquanto todos em torno de Jó viam a morte, Deus vislumbrava vida. A história de Jó é um exemplo para todos nós até o dia de hoje. Amém, queridos? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se o Senhor assim permitir.